Muito boa tarde a você que está ligado a partir de agora na Visão ao Meio-Dia. O nosso programa que todos os dias ao meio-dia de segunda a sexta traz a palavra do pastor Ivo Gonçalves, direto de Londres. E hoje o assunto trata de algo muito especial, que é o coração, né? O coração é o centro de todas as coisas. Muitos corações estão angustiados nesse momento, outros corações estão felizes por muitas coisas boas, mas tudo está relacionado a Deus. E nesse momento, pastor, é muito importante uma relação que Davi tem, né, com a palavra e o coração. E eu gostaria muito que o senhor trouxesse essa palavra para abrir a nossa visão que estamos acompanhando o programa agora, nesse momento. Boa tarde, pastor. Boa tarde a todos, boa tarde, que a paz esteja com todos vocês. Amém. Esse é um tema muito importante que nós vamos estar falando nesta tarde, que fala sobre o coração. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Por que será? Existem muitas pessoas, Marcos, que têm dúvidas sobre o coração, como é o coração, e hoje nós vamos abrir a visão para que você possa entender o que é o coração humano e o que é o coração para Deus. Então, uma diferença muito grande. Quando você entende isso na sua vida, você compreende que no mundo espiritual, se o seu coração estiver bem, as bênçãos de Deus vão chegar até a sua vida. Então, eu quero, através da palavra de Deus, trazer para você uma mensagem sobre o teu coração. Dobra a tua atenção, porque isso no mundo espiritual vai fazer uma grande diferença na tua vida. A Bíblia, ela diz para nós, Jesus pregando no Sermão da Montanha, um dos maiores sermões que Jesus faz, em Mateus capítulo 5, versículo 8, ele diz assim, olha, bem-aventurados, ou seja, felizes, alegres, os limpos de coração, porque verão a Deus. Então Jesus está dizendo aqui que as pessoas que são bem-aventuradas, elas têm um coração limpo, e elas conseguem enxergar Deus. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui nos maiores pregações que ele faz? Existem muitas pessoas hoje que não conseguem ver Deus. Não conseguem ver Deus no teu casamento. Não conseguem ver Deus na sua saúde. Por quê? Porque Jesus diz que essas pessoas estão com o coração sujo. Ele diz, você precisa limpar o teu coração para que você possa ver Deus. Existem muitas pessoas que se questionam e elas dizem, eu não consigo ver Deus agindo na minha vida, no meu casamento, na minha vida financeira. Como está teu coração? Se o teu coração estiver sujo, tiver mágoa, tiver incredulidade, você não vai conseguir ver Deus agindo. Porque a Bíblia diz que pelo coração você crê. Então, quando se fala de coração na Bíblia, você vai ver que todas as vezes que é referido aos corações, ou quase todas as vezes, a Bíblia ela fala sobre o Espírito. E tem casos, como Deus revela ao profeta Ezequiel, ele diz, olha, eu tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei um coração de carne. E meu espírito dentro de vocês. Ou seja, há casos que Deus disse, só fazendo uma cirurgia, tirando um coração de pedra e colocando um coração de carne. Tem pessoas que precisam de um espírito novo, de um coração novo, porque o coração dela está parando, está sujo. Tem pessoas que precisam de um transplante de coração. Eu dizer algo para você, meu. Eu fui uma dessas pessoas. Eu precisei ir para o CTI, fazer uma cirurgia, mas Deus trocou meu coração. E quando Deus troca teu coração, Ele te dá alegria, Ele te dá paz. Eu precisei de um transplante, porque meu coração era sujo. Eu não acreditava em ninguém. Eu tinha mágoa no coração. Meu coração estava quase parando. Mas quando eu encontrei Jesus, Ele me deu alegria. E me deu paz. Por quê?
Eu me entreguei na mão dos médicos. Eu disse, Senhor, muda meu coração. Talvez você que está aí, você precisa disso. A Bíblia ela chega a dizer, eu gostaria de ler com você, um dos homens mais sábios da terra, ele vai falar algo sobre o coração. E deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, se tem um lugar onde o diabo quer atuar na sua vida, é no teu espírito, no teu coração. Ele quer sujar teu coração. Ele já sujou o coração de muitas pessoas, colocando a ira. Pessoas estão matando umas às outras. Ele tem colocado o adultério. É por isso que Jesus disse, preste atenção na palavra, quando as pessoas cercaram Jesus e elas começaram a dizer, Senhor, porque o Senhor permite que os seus discípulos comam sem lavar as mãos? Jesus disse para eles, não é o que entra nas pessoas que contamina as pessoas, mas aquilo que sai é o que contamina as pessoas. Aí Jesus vai dizer, é do coração que sai os adultérios, é do coração que sai a ira, a mentira e tudo que é ruim. Então não é o que entra que te contamina, mas é o que você guarda no coração, é o que contamina você, é o que vai sujando o teu coração. Tem muitas pessoas que até hoje não conseguiram limpar de dentro do teu coração uma mágoa, um ressentimento. Então, quando ela fala, a Bíblia diz que a boca fala que está cheio o coração. Então, ela começa a falar palavras que não são boas. É por isso, por quê? Porque o coração dela está sujo. Você precisa limpar teu coração, senão você não vai ser feliz. Jesus diz, o que sai de você vai te contaminar. Não o que entra. Você pode estar enfrentando lutas. Quantas pessoas falam de mim? Quantas pessoas me criticam? Mas isso não sai de mim, porque eu não deixo entrar no coração. Quando você entende isso, você guarda teu coração. É por isso que a Bíblia diz que tudo que você tem que guardar, guarde o coração. Não deixe entrar nele nada que venha contaminar você. Você precisa entender isso. O homem mais sábio da terra, ele vai falar sobre o coração. E ele vai dizer algo muito abençoado. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 11, ele diz assim, o mundo dos mortos, o abismo, estão expostos diante do Senhor. Quanto mais os corações dos filhos dos homens. Olha o que ele diz. O zombador não gosta de quem repreende, nem se aproxima dos sábios. O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Olha o que ele vai dizer. Muitas pessoas zombam, muitas pessoas não acreditam. Por quê? Porque o coração dela está sujo. Mas a Bíblia vai dizer aqui que Deus conhece tudo, até o mundo dos mortos está exposto diante dele, quanto mais teu coração. Quando Jesus pregava, ele disse assim, as pessoas se aproximam de mim com a boca, mas o coração está longe. Deus conhece teu coração. Deus sabe se ele está limpo ou não. Não importa quanto tempo você está na igreja, quanto tempo você está na obra de Deus, o importante é teu coração. Quando você entende isso, você não deixa ninguém sujar teu coração. Você conserva teu coração, um coração limpo, um espírito limpo.
Por isso que Deus chama Davi homem segundo o coração. Davi não foi perfeito. Ele errou. Ele falhou. Mas quando ele erra, um dos piores pecados da vida dele, no Salmo 51, ele vai se declarar para Deus. Ele diz: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Ele diz: Senhor, conserva em mim um coração reto e inabalável. Ele sabia o que ele estava pedindo, irmão. O maior problema de muitas pessoas não é o tempo de igreja, mas e sim é o coração. A Bíblia diz que o coração alegre, ele formoseia o teu rosto. É importante você, tem muitas pessoas que estão tristes, porque o coração dela é um coração triste. Mas a Bíblia diz, o coração sábio busca entendimento. É isso que a Bíblia vai falar sobre o coração. Por isso que eu quero dizer para você nessa tarde, abra a tua visão. Entenda que o seu coração tem que estar limpo. Se o teu coração está limpo, Deus enche ele com o Espírito. Se o teu coração está limpo, Deus enche ele com fé. Mas se o teu coração está sujo, como que Deus vai entrar? Se você ainda tem mágoas, se você ainda tem ressentimentos, se você não perdoa, como que Deus vai operar? É por isso que muitas pessoas têm reclamado. Senhor, eu não consigo te ver. Senhor, eu não consigo ver o Senhor agir na minha vida. E aquela pessoa, o Senhor age tanto na vida dele. Sabe por quê? Porque às vezes no teu coração existe uma mágoa que está sujando o seu relacionamento com Deus. E Jesus diz: se você não perdoa, eu também não te perdoo. Tem muitas pessoas que estão com o coração doentes, estão em hospitais, e a doença dela, ela acha que é na carne, mas a doença dela está dentro do coração. É isso que a Bíblia diz. Quando seu coração for curado, seu corpo será curado. Quando você entender isso, Deus vai mudar a tua história, a tua vida. Pastor, como que eu faço para Deus limpar o meu coração? Para Deus curar o meu coração? Só tem uma maneira. Quando você entrega o teu coração. Davi teve muitas falhas, muitos erros. Ele foi perseguido. E ele teve uma oportunidade dele. Mas a Bíblia diz que Davi, ele disse: nunca tocarei no ungido de Deus. Jesus, quando esteve na cruz, as pessoas zombavam dele, cuspiam nele, falavam tudo dele. Ele estava na cruz sofrendo. Ele poderia muito bem deixar aquilo entrar no coração dele, de fazer uma oração e destruir todas aquelas pessoas. Mas ele sabia que um coração limpo, ele iria ver Deus. Então ele faz uma oração que vai chocar todas as pessoas. E ele diz: Pai, perdoa eles. Isso é coração limpo. Coração que vê Deus em todas as pessoas. Quando você tem um coração limpo, as pessoas podem te ofender, te magoar, mas você sempre vê Deus agindo na vida delas. Quando teu coração está limpo, você passa por lutas, você passa por provas, mas você sempre vê Deus nas lutas, nas provas, e você diz: todas as coisas contribuem
para o bem daqueles que amam a Ele. Pastor, Quando você tem um coração limpo, você vê Deus em todas as coisas. Você vê Deus salvando seu filho, você vê Deus salvando sua família. Mesmo você está passando dificuldade, você consegue ver Deus em tudo. Estevão estava sendo apedrejado. A Bíblia diz no livro de Atos, as pessoas dizem, vamos apedrejar Estevão. Ele foi injustiçado, mas o coração dele era limpo. A Bíblia diz que quando ele estava sendo apedrejado, ele ergue os olhos para os céus. E a Bíblia diz que ele vê Jesus à direita do Deus Pai. Quando você tem um coração limpo, mesmo você sendo apedrejado, você consegue ver Deus. E o seu rosto é alegre. Porque você vê Deus em todas as coisas. Você sabe que Ele está com você. Você sabe que Ele está na tua vida. Mas quando teu coração está sujo, o que sai da tua boca é só reclamação. Então por isso que você, nessa tarde, Deus quer limpar teu coração. Eu oro neste momento para que seu coração seja limpo. Jogue fora agora toda mágoa. Jogue fora agora todo ressentimento. Mesmo que você foi machucado, está sendo apedrejado, está passando a pior luta na sua vida, pode ter certeza que nessa luta que você está passando, você vai ver Deus agindo na sua vida. Todos os homens de Deus que tiveram o coração limpo, mesmo nas cavernas cheias de leão, mesmo do fogo, eles viram Deus agindo na vida deles. É isso que você precisa entender. Não deixe o diabo sujar o teu coração, colocar incredulidade no teu coração. Mas quando você limpa o coração, Jesus chama você de bem-aventurado, mais que feliz, que você consegue enxergar Deus. Que você possa enxergar Deus na tua vida e abençoar você, que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua casa, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoa Marcos, Deus abençoa a nossa vida hoje. Espero que Deus tenha abrido tua visão para que você entender isso na tua vida, que teu coração esteja limpo para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Amém, pastor, mas eu gostaria aqui, pastor, de fazer uma pergunta que vem muito de encontro com tudo que o senhor disse. Nós vivemos num mundo hoje de muitas provocações, num mundo hoje em que o ser humano ele é muito mais preocupado em subir na vida ou fazer de você uma escada para conseguir alguma coisa, que ele te provoca hoje o tempo todo. Muitas coisas erradas que às vezes a gente vê, não pode falar nada e mesmo assim o ser humano sabe que a gente viu, mas ele quer provocar você. Pastor, quando essa tentação vem e às vezes a gente reage com uma atitude que não agrada ao Senhor, como é que a gente pode recomeçar e entender que Deus nos renova? Né, que renova o nosso coração, pastor? Olha, isso acontece na vida de muitas pessoas. Boa pergunta. Porque a finalidade do mundo, das pessoas, e às vezes as pessoas não compreendem a batalha espiritual que é na vida dela. Porque muitas pessoas hoje estão praticando muitas coisas e não entende que no mundo espiritual isso tem um peso muito grande na vida delas. Mas quando você tem uma visão da tua vida, uma visão de Deus, daquilo que Deus tem para a tua vida, daquilo que Deus tem para você, você começa a ter um entendimento diferente das coisas. É isso que é o coração. É o teu espírito, é o teu entendimento. Não adianta, por isso que muitas pessoas não entendem a Bíblia. Jesus ele fala nos versículos mais polêmicos. Ele diz assim, olha, se alguém te bater numa face, oferece a outra. É fácil fazer isso, meu irmão? Não. Alguém te bater numa face, verdade. Você diz, toma a outra? Não é fácil? É fácil, Marcos? Não, não é fácil, pastor. De verdade não é fácil. No mundo de hoje, não. Então, mas o que Jesus estava querendo dizer é sobre isso. O que ele está querendo dizer ali? Não é para você ficar levando tapa para lá e para cá. Ele está dizendo, existe alguém que te defende. Se bater em você, se ferir você, por exemplo, você é pai, Marcos? Sim. Sei que você tem uma vida abençoada, né? Amém, pastor. Graças a Deus.
Se alguém chegar a dar um tapa no rosto dela, o que você vai fazer? Olha, pastor, na Vai ficar reação... bravo? Você vai ficar... Não, na reação do mundo de hoje a gente vai ficar bravo. A gente sai igual um leão para defender, né? Sim, é o que Deus está dizendo. Quando alguém bater em você, não preocupa. Você tem um pai que vai te defender. Você entendeu? Então é isso. Quando você começa a ver Deus em todas as coisas, quando você começa a enxergar Deus, que existe um Deus que te defende, te guarda. E aí a sua vida é transformada através disso. Mas muitas pessoas, elas pelo coração, da dureza do coração delas, elas não conseguem compreender isso. Por isso que a Bíblia vai dizer aqui, o zombador não gosta de quem repreende. Olha que interessante. Mas quando você tem um coração bom, humilde, você começa a ser repreendido, você começa a aceitar as coisas. Entendeu? Entendi. Eu acho que todos nós, né, que estamos acompanhando agora, teve um entendimento perfeito, porque o que acontece nessa pergunta aqui que nós fizemos é exatamente essa guerra dia a dia que a pessoa leva para o mundo, ao invés dela ter o entendimento que é uma guerra espiritual, né? E o coração está à frente de tudo, né, pastor? Que é igual aquela velha história que a pessoa fala assim, né? Eu escutei isso muito de muitas pessoas. Até uso o termo religião. Religião não se faz só dentro da igreja, você faz dentro da sua casa, com a sua família, com amor, você faz com o próximo que você precisa ajudar. Porque tem muita gente que vai à casa do Senhor, entra ali, senta, fica bonitinho, comportado, ora, leva os braços, canta, mas chega em casa, é aquela briga, aquela guerra, que é a guerra humana, né? E aí ela deixa se levar por aquilo, pastor. Acho que hoje o entendimento dessa palavra foi perfeito. Mas o interessante, Marcos, quando Jesus pregava, eu quero até ler aqui para você, está em casa, está ouvindo, entender, algo muito interessante que Jesus fala, ele fala sobre a parábola do semeador. E Jesus ele vai falar algo muito interessante. Ele pregava e muitas pessoas não eram salvas, não eram abençoadas. Aí os discípulos perguntou para ele, por que o senhor fica falando para nós por parábolas? As pessoas não vão entender. Aí Jesus ele fala algo no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 14, ele diz assim, assim ele se cumpre a profecia de Isaías, ouvindo vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão, mas de modo nenhum perceberão. Ele vai explicar por quê. Diz assim, olha, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tampados. Fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos. Ouçam com os ouvidos. Entendam com o coração e se convertam. E sejam por mim curados. Olha que forte. Jesus disse, esse povo, o problema deles, o coração deles está tão duro, que eles se tornam surdos e cegos. Porque o coração cega você. Quantas pessoas, Marcos, matam por quê? Porque o coração dela é duro e ela cega. A pessoa, quando vê, ela já comete uma bobeira. Verdade. Tem pessoas que estão cegas espiritualmente porque o coração dela, ela não consegue perdoar. Quantas pessoas, Marcos, na igreja que eu vejo e fora da igreja, pessoas boas, mas que se você falar para ela, perdoa, ela não consegue perdoar. Ela não consegue ver Deus nisso. Ela não consegue entender Deus. Como uma pessoa que me machucou, que me feriu, como uma pessoa que fez isso comigo, eu tenho que perdoar ela. Ela não consegue ver Deus nisso. Mas a Bíblia, ela tem o maior exemplo. Qual que é o maior exemplo? Jesus. Que passou o que passou. E ele diz, Pai, perdoa todos eles. E se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus nos perdoou. Então Jesus está dizendo, muitas pessoas não são curadas por causa disso. Jesus diz, porque se o coração delas fosse bom, eu curaria elas. É verdade. Amém? Amém, pastor. Muito bem, e amanhã nós voltamos também trazendo mais uma vez a palavra na Visão ao Meio-Dia com o pastor Ivo Gonçalves. E eu lembro você que nós temos a Igreja Visão do Evangelho
em Ribeirão das Neves, a sede é em Franca, e como você está acompanhando aí na tela, venha, claro, com certeza participar dos nossos cultos, das nossas ações, sempre buscando a Deus e abrindo a sua visão. Até amanhã. Pronto.